Nascida em uma família de agricultores, Marlene se dedicou como servidora pública e trabalhou por 12 anos em Brasília, auxiliando prefeituras na elaboração de projetos para obtenção de recursos federais. Em 2018, sua contribuição à comunidade foi reconhecida quando foi eleita deputada estadual. Ela tem desempenhado um papel ativo em 7 comissões permanentes, além de uma atuação destacada na bancada feminina e na Escola do Legislativo. É autora de 9 leis que visam proteger e empoderar mulheres, pessoas com deficiência, crianças, adolescentes e idosos, além de apoiar o setor produtivo. Sua trajetória evidencia o impacto que uma mulher dedicada pode ter na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Marlene Fengler, que maravilha! Sou eu! Que alegria! Essa catarinense forte, de fibra. Uma das primeiras a criar, é fundadora do PSD no estado de Santa Catarina. Já foi deputada estadual, já foi candidata a deputada federal, será de novo. E é grande apoiadora do PSD Mulher e do PSD, o que é mais importante. Marlene, nós temos uma estima muito grande por você, porque você sempre esteve junta, já esteve em São Paulo num curso, encantou todo mundo, você deixou as pessoas aqui muito felizes, admiradoras de você, como eu sou, e sempre querendo mais. E é isso que nós pretendemos, um PSD grande, mas grande também para as mulheres. E você, para nós, é este exemplo de mulher competente, capacitada. Qualquer tarefa que o partido lhe passar, você vai se desincumbir maravilhosamente bem. Então saiba, nós somos orgulhosos de você. E agora estamos querendo o seu registro para os anais do partido. Não só para os anais, queremos registrar a sua história pela sua própria palavra e também vamos aproveitar o que você falar para jogar nas redes, porque eu tenho certeza que você tem muito a ensinar e o seu exemplo é muito edificante. Agradeço muito a sua disposição de estar conosco nessa tarde e quero pedir à minha companheira de PSD Mulher Nacional, Ivani Bosco, que é senadora suplente, para fazer a saudação dela a você, Marlene. Mas saiba que estamos muito felizes de conversar com você. Marlene, Marlene, é um prazer ter você aqui com a gente. Foi deputada por esse estado tão querido que é Santa Catarina, com muitos paulistas querendo morar aí, né? A gente tem várias pessoas que se mudam para Santa Catarina. Então, nós temos muita alegria de ter você aqui, estamos com vontade de ouvir um pouco mais da sua história. Nós já conhecemos, mas nós queremos que todas essas pessoas que nos veem e nos ouvem também saibam o quanto foi importante a sua história para o estado de Santa Catarina. Então, conta pra gente um pouquinho como é que é a Marlene em Santa Catarina. Olha, que legal. Obrigada, Alda. Obrigada, Ivani. Que alegria poder conversar um pouquinho com vocês. Vocês é que são inspiração para mim. A Alda é uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho, pela garra, pelo comprometimento que ela tem que você tem com o partido, com as mulheres do PSD, mas, acima de tudo, com o estado de São Paulo e com o Brasil. E isso, com certeza, é uma fonte de inspiração. E eu, assim, né, o que eu vou dizer da Marlene? Eu sou uma pessoa que sou filha de agricultores aqui do Oeste Catarinense. Hoje eu estou falando aqui, se vocês olharem aqui no fundo aqui, está a cidade de Chapecó, que é a capital do Oeste, que é a referência aqui da região onde eu nasci. Sou filha de agricultores, minha formação sou professora, nunca exerci, mas sou professora de formação. Mas muito cedo eu saí de casa para poder estudar e a política para mim, eu sempre falo isso para as mulheres, era uma coisa que era completamente desconhecida.
Minha família, né, nunca foi uma família de políticos, não, ninguém. Eu sou a primeira pessoa na minha família que se envolveu com política. E ser deputada mesmo, né? Então nunca ninguém nem imaginou na minha família que alguém pudesse ser, né, ser eleita como deputada. E muito menos uma mulher, né? Então, assim, eu saí muito cedo de casa e acabei. Minha história com a política começou quando eu fui trabalhar com o Paulo Bornhausen, que à época, ainda em 1989, tinha uma agência de publicidade, eu fui trabalhar com ele. E em 93, ele começou a se preparar para ser candidato a deputado federal em 94. Nesse período, eu comecei a conhecer um pouco sobre política, entender um pouco de política e a gostar muito de política. E desde então, eu sou envolvida, né? Na época era o PFL, no PFL Jovem, né, que eu trabalhei bastante, a gente andou esse estado todo fazendo formação, né, de jovens no nosso estado, e também do PFL Mulher na época. E depois, né, migrei também para o Democratas e finalmente para o PSD. Eu sempre digo que eu nunca mudei de partido, o partido que mudou de nome, mas eu nunca mudei. Onde eu comecei, eu continuo trabalhando na mesma linha, né? E eu acabei trabalhando, na época o Paulo se elegeu, deputado federal, e me convidou para ir para Brasília. Numa época ainda que mulheres, né, trabalhando em Brasília eram exceções. E especialmente ele me convidou à época para ser chefe de gabinete do gabinete dele. E para mim foi outra escola. Brasília é uma escola, né? E eu gostei demais, assim, principalmente por enxergar a possibilidade e a ferramenta que a política é para melhorar a vida das pessoas, quando se faz isso com seriedade. E eu tive uma boa escola, então eu aprendi que a política é um instrumento, é uma ferramenta de transformação da sociedade, e que se cada um fizer a sua parte, as coisas melhoram. E Brasília foi isso para mim, foi uma escola e que despertou em mim esse interesse de fazer a minha parte. Eu acredito muito nisso, assim. Não adianta a gente ficar reclamando, dizendo que as coisas estão erradas, que está tudo errado, que deveria ser assim um assado, e não fazer a nossa parte. E a partir dali eu realmente comecei a me envolver muito no trabalho partidário mesmo. Eu sempre tive uma atuação, sempre fui presente nessa parte de formação, né, do partido, de organização partidária, sempre nos bastidores. Eu sempre gostei dos bastidores, de ajudar, de ser aquela pessoa que ajudava a fazer as coisas darem certo. E eu, em 2006, eu voltei para Santa Catarina, terminou o mandato, eu trabalhei também com o senador Jorge Bornhausen, terminou o mandato dele, e eu voltei para Santa Catarina. Nesse tempo todo, eu recebi vários convites para ser candidata a deputada, mas eu nunca aceitei, porque sempre achei isso, assim, eu sou uma boa assessora, eu sou uma pessoa de bastidor, operacional. Eu gosto de ver as coisas acontecerem. E voltei para Florianópolis, casei, aí tive meu filho em 2008 e comecei a trabalhar na Assembleia Legislativa. E na Assembleia aqui eu fui a primeira e única mulher a ser chefe de gabinete da presidência da Assembleia, o que me deu também uma experiência, né, porque você trabalhar com os deputados de todos os partidos e representando a instituição, né, diferente do que eu havia feito antes, sempre trabalhando para alguém, né, do mesmo partido, me deu também uma bagagem muito importante. Mas o que foi decisivo para que eu tomasse a decisão realmente de ser candidata foi em 2017, quando eu fui convidada pelo então presidente da Assembleia a ser a coordenadora, o que equivale à diretora da Escola do Legislativo de Santa Catarina. E aí, nesse período todo, e até então também, eu sempre defendi muito a participação das mulheres, né, na política, a importância da nossa presença e da nossa ocupação dos espaços de poder, né, porque como discutir temas das mulheres sem as mulheres, né, essa sempre foi a pergunta que eu fiz. Então, a gente precisa estar presente para discutir, né, os temas importantes do nosso estado, do nosso país, mas mais especificamente as políticas públicas voltadas às mulheres, a inclusão das mulheres, né?
E em 2017 eu recebi o convite mais uma vez, e eu mais uma vez disse não, eu vou continuar sendo aquela pessoa dos bastidores, eu vou continuar ajudando. E aí o presidente do partido à época olhou para mim e falou assim, olha, que interessante isso, né? Porque você está sempre defendendo a importância da participação das mulheres, e quando você tem a oportunidade, recebe o convite, você não tem coragem de aceitar. E aquilo tocou fundo, né? Eu falei assim, pior é que é verdade, né? E aí eu falei, não, eu vou aceitar, né? O máximo que vai acontecer é ser mais um aprendizado na minha vida. Aliás, o pior que pode acontecer é ser mais um aprendizado, é mais uma experiência de vida, eu conhecer outras pessoas, né? Participar de um processo não como apoiadora de algum ou alguma candidata, mas como candidata mesmo. Me candidatei e me elegi. E aí é outro desafio, né? Você se eleger, entrar numa assembleia que teve, na verdade, o maior número de mulheres eleitas na história da Assembleia de Santa Catarina. Éramos 5 deputadas eleitas, e chegou um período que fomos 6, porque assumiu uma suplente, mais 5 deputadas eleitas. 4, fizemos uma bancada feminina de 4 e uma que era independente. Foi uma história, foi uma escola, né? Foi um doutorado em política, né? Mas foi uma experiência única na minha vida. Depois a gente fala um pouco mais das bandeiras, mas realmente foi uma experiência transformadora. Você sair do lado de quem assessora, de quem sugere, de quem orienta, de quem busca, né, construir pautas, para o lado de quem tem que ir lá na frente e defender essas pautas, né? Do lado de quem tem que ir lá e votar, do lado de quem tem que se expor, né, e defender aquilo que acredita, do lado de quem tem uma família, né, e nós mulheres temos isso, né, é muito forte de cuidar da nossa família, e eu tenho um filho adolescente, na época não era adolescente, tinha 9 anos, e que exigia muito a minha presença e que cobrava muito a minha ausência, né, e isso realmente muda completamente a perspectiva das coisas, né? Que eu sempre fui uma pessoa que nunca gostou muito de aparecer. E aí isso não passa a ser uma opção, né? Você é obrigada a ir lá e defender as suas pautas, né? E foi transformador porque, né, a gente conseguiu defender muitas coisas, conseguiu aprovar. Nós fizemos essa bancada, nós éramos 4 deputadas de partidos diversos, tinha do PT, do MDB, do PSD e do PDT, e isso, né, e do PL, mas a do PL era independente, mas conseguimos construir uma história de construção conjunta. Nós decidimos esquecer dos nossos partidos e defender as pautas das mulheres, porque a gente falava assim, nós somos tão poucas. Se a gente brigar aqui dentro por questões, porque uma pensa um pouquinho diferente da outra, a gente se enfraquece como um todo. Então, a gente tentou trabalhar em conjunto, fizemos um trabalho, acho que foi assim, muito importante e muito diferenciado também, em função dessa nossa unidade, dessa nossa união em torno das nossas pautas. Agora, já nessa eleição, eu fui candidata a deputada federal, não me elegi, mas fiz 55 mil votos, e foi uma votação importante, né, considerando o momento que era dos extremos, e a gente é um partido de direita, mas mais de centro-direita, né, e as pessoas estavam muito pautadas por essa questão, ou você é isso ou você é aquilo, né, e quem é um pouco mais equilibrado, quem, né, defende construções conjuntas, que é o que eu defendo muito, ficou, né, teve realmente problemas nessa eleição, né, mas enfim, ainda assim foi uma experiência muito importante, foi uma eleição também muito diferente, mas foi uma experiência importante, aprendi muito também. Hoje eu estou na Escola do Legislativo, voltei para a Escola do Legislativo, e a minha experiência como deputada, ela está servindo muito para pautar também as nossas ações na Escola do Legislativo, que a gente também tem um programa que a gente está fortalecendo muito, que é o programa chamado Caravana da Inclusão das Mulheres na Política, que a gente vai nas regiões, faz encontros com as vereadoras e com as mulheres que queiram participar, para fazer uma contextualização histórica da participação das mulheres na política, porque a maioria das mulheres não conhece, nunca parou para pensar, né, como é que nós chegamos até aqui,
Então, fazer essa contextualização histórica acadêmica e depois a gente leva mulheres que de alguma forma participam, seja sendo candidatas a vereadoras ou prefeitas, deputadas, ex-deputadas, para contarem a sua história, para mostrar que qualquer uma de nós pode e qualquer uma de nós deve participar. Esse é um espaço necessário, né, que a nossa presença é necessária, mas também não adianta a gente ter leis que nos deem esses espaços, né, que nos beneficiem, programas que nos incluam, se nós também não fizermos a nossa parte, que é participar, que é ter a coragem de encarar o desafio, que não é fácil, mas é fundamental. Então, acho que se tem uma coisa que eu contando a minha história para outras mulheres, e aí tem muitas, né, tem muita história para contar, mas sempre é isso, assim, se eu, que sou filha de agricultores, vim de uma comunidade rural, de uma família que nem se falava em política, e eu comecei a me interessar e a gostar e a entender a importância da nossa presença, da política como um todo, mas da nossa presença para discutir as políticas públicas, não só para mulheres, mas as políticas públicas de modo geral. Se eu tive essa consciência, qualquer uma pode, qualquer uma deve. Né? Então, acho que essa é a lição que eu sempre tento deixar assim com a minha história. Se a gente quer mudar as coisas, se a gente acredita que as coisas devem melhorar, que precisam melhorar, que da forma que está não está bom, a gente precisa fazer a nossa parte. Não é terceirizando o debate que a gente vai resolver, é fazendo a nossa parte, participando. E na questão específica das mulheres, obviamente que nem todas vão ser candidatas, obviamente que nem todas querem ser candidatas, mas começando, né, num processo eleitoral, você apoiar uma outra mulher, você votar numa outra mulher, ou se você não quiser votar, mas pelo menos veja que existem mulheres que são candidatas, estude, veja quais são as bandeiras delas, o que elas defendem, e se você entender que não é bem aquilo, mas então sugira, participe do processo, que acho que isso é o mais importante, é a nossa presença, a nossa participação em todo o processo, desde, né, o apoio à construção de candidaturas até essa parte que é a mais difícil, mas extremamente importante, que é participar mesmo, sendo candidata e dando a nossa contribuição enquanto cidadãs e enquanto mulheres buscando ocupar os espaços de poder tão importantes e necessários para que o debate nos inclua também. Marlene, acho que é mais ou menos isso. Achei muito importante. Esse trabalho é da Assembleia. Da Escola do Legislativo. Da Escola do Legislativo. E que como tem sido a receptividade das mulheres a esse tipo, porque vocês vão a elas? A escola dividiu o nosso estado em 12 regiões. Então, a gente faz esses encontros regionais, a gente chama as vereadoras da região e com elas constrói um evento. Então, normalmente é uma tarde ou uma noite, e aí a gente vai lá no município e conversa com essas mulheres. É uma roda de conversa, roda não dá porque sempre tem bastante mulher. A gente teve um evento agora, já estamos fazendo o terceiro, é um por mês. Todos eles, assim, o que deu menos mulheres foram 200 mulheres. Então, é um número considerável de mulheres que vão lá, que participam, que perguntam. E o que o nosso desafio... Como é feito o nosso desafio vai ser transformar essas mulheres que vão lá em candidatas ou, no mínimo, apoiadoras de candidatas, né? E eu vou te contar uma coisa curiosa, porque eu inscrevi esse projeto, eu vou participar do SAEG, que é um seminário anual das escolas de governo, que nesse ano, em setembro, vai ser realizado em Genebra. Eu inscrevi, olha a minha coragem, fui lá e inscrevi o projeto, porque esse seminário, ele pode tanto oferecer apoio técnico para outras escolas em programas que a gente tenha feito e que deram certo, como solicitar apoio de outras escolas, outros países ou outros estados também, porque são 47 escolas do Brasil que vão participar,
para nos ajudar a encontrar um caminho mais eficaz de trazer, de buscar as mulheres para que elas participem cada vez mais. E aí é muito interessante, porque às vezes a gente está tão mergulhado no trabalho, pensando como é que a gente vai atrair essas mulheres, como é que a gente vai nos municípios e que temas a gente vai discutir para que sejam atrativos para as mulheres. Quando a gente fala que a gente vai falar sobre política, grande parte das mulheres se retraem e não participam. Então, conversando sobre a apresentação desse projeto, eu chamei algumas professoras universitárias para nos ajudarem a construir, né, a montar o projeto para apresentar. E aí a gente falando sobre isso, poxa, como é difícil, né, quando a gente sempre tem dificuldade em trazer as mulheres. E aí uma professora que né, não participa, é professora de uma universidade, ela falou assim, mas vocês não têm um monte de eventos na Assembleia cujo público é majoritariamente feminino? Por que, ao invés de montar um evento, vocês não vão a esses eventos que já existem e mostram para essas mulheres que, para defender pautas como o autismo, como doenças raras, como tem um outro que a gente vai fazer agora também, que é do aleitamento materno, que são eventos que têm sempre um público enorme e majoritariamente feminino. Mas por que vocês não incluem nesse debate, que é tão importante, alguém para falar sobre a importância da presença de mais mulheres nos espaços de poder e nos parlamentos principalmente, para debater esses temas, para que eles sejam para que eles façam parte dos debates, porque são normalmente temas que as mulheres correm atrás, que as mulheres buscam solução. E aí, só nessa discussão que a gente teve para apresentar o projeto, nós já encontramos uma solução ou um caminho, né, que pode nos ajudar e que vai ser muito mais eficaz. Mas eu acho que vai ser muito interessante, porque a gente vai ter aportes, né, de outros países que já têm maioria nos seus parlamentos, ou pelo menos uma paridade maior nos seus parlamentos, uma presença maior de mulheres, né, com as suas experiências, para a gente trocar e ver como é que a gente pode melhorar isso. Mas é a Escola Legislativa, que é um braço da Assembleia Legislativa, que tem um dos seus programas, esse programa chamado A Caravana da Inclusão das Mulheres na Política. Maravilha! A ideia foi de quem? De algum deputado? Não, foi eu sou presidente da escola, eu sou presidente, o presidente sempre tem que ser um deputado ou uma deputada. Eu sou a primeira deputada a ser presidente da Escola do Legislativo também. Eu fui durante os 4 anos, e nesse período que a gente construiu, né, com a equipe da escola, esse projeto para que não seja só no ano eleitoral, que a gente faça esse trabalho antes. Então, ele já iniciou no ano passado, e agora, esse ano, também, nós estamos com ele a todo vapor pelo estado de Santa Catarina. Que maravilha! Você sabe, nós temos alguma coisa em comum. Você foi PFL, eu também. Você foi DEM? PSD? Que legal! Eu também. Então, a gente tem isso em comum. E você falou uma coisa que eu gosto muito de citar isso, que você participar de um partido político como militante ou querendo um cargo eletivo é um ato de cidadania. Os nossos cidadãos, tanto homens como mulheres, deviam ter isso na cabeça, porque você só pode opinar quando você sabe sobre o que você está opinando. Você não pode criticar alguma coisa que você desconhece. Então, eu acho assim, tudo isso que você falou é muito importante, e eu, há uns anos atrás, tive muito contato com a Escola do Legislativo aqui de São Paulo. Eu frequentei alguns cursos que eles proporcionaram, sempre voltados para tudo isso que você falou. Você falando, eu estava realmente me encontrando, porque o trabalho dessa escola é extremamente importante. Eles fazem aqui em São Paulo também, como você. Eles já visitei e já conheci também. Na Assembleia Legislativa aqui. Parabéns, viu? Muito bom. Imagina. É muito gratificante. E a gente faz um trabalho também, é uma coisa interessante também, que a gente tem aqui
a gente faz a formação dos vereadores mirins. Santa Catarina tem 295 municípios, hoje nós temos 98 municípios que têm o vereador mirim implementado, e temos mais 25 em andamento. Então a nossa meta até o final do ano que vem é que no mínimo 150 municípios tenham o vereador mirim implementado, porque a gente começa a formação cidadã, a educação para a democracia, para a cidadania, desde o ensino fundamental. Como a escola hoje não tem isso como uma prioridade, né? Eu acho que isso é uma crítica mesmo ao nosso modelo de educação, porque eu acho que isso é imprescindível, isso é fundamental. Nós, além de formar as pessoas nas áreas que elas querem se formar, antes disso a gente precisa formar cidadãos. E eu acho que isso é uma carência muito grande hoje no nosso modelo de educação no Brasil. Então, a Escola do Legislativo, aqui de Santa Catarina, hoje faz a formação dos vereadores mirins, e a formação básica deles, uma formação inicial sobre o papel do vereador, o papel do legislativo, a importância do legislativo, né? E aí, mas o recorte que eu queria fazer é que a gente tem o vereador mirim no ensino fundamental, o parlamento jovem é no ensino médio e o estágio visita é no ensino superior. Especialmente no vereador mirim e no parlamento jovem, que daí é um outro programa que a gente tem 2 edições anuais, que tem 40, temos 40 deputados na Assembleia, nós elegemos 40 estudantes do ensino médio como deputados, e eles passam uma semana na Assembleia, tendo a experiência né, como deputados mesmo na Assembleia. E aí, nos últimos anos, eu não tenho agora exatamente os dados, mas nos últimos 4 ou 5 anos, majoritariamente os representantes, né, que se elegeram eram meninas. E aí a gente pergunta, né, como é que a gente faz para que essas meninas que quando são novas se interessam pela política e depois elas não prosseguem, né? Por que existe um buraco entre essa iniciação, né, quando eles são adolescentes e jovens e se envolvem, se interessam, e aí depois elas saem e dão lugar, mais uma vez, aos homens. Então, é um debate que a gente precisa fazer, e aí tem questões que não são nem... eu digo sempre assim, que não são questões acadêmicas ou teóricas, são questões do dia a dia, das nossas demandas enquanto mulheres, mães, filhas, irmãs que querem ser profissionais, né, que querem ter o seu espaço no mundo profissional, e que precisam, para isso, e aí a gente que já participou sabe como isso é difícil, abrir mão de muita coisa. E aí, eu conversando com muitas mulheres, elas dizem, eu não quero abrir mão da minha vida pessoal, eu não quero a exposição que a política dá para minha família, eu não quero terceirizar a educação dos meus filhos para alguém, porque a política exige que a gente esteja presente, né, nas bases. No meu exemplo, né, no meu caso, por exemplo, eu morava em Florianópolis e a minha base é aqui no Oeste. E é longe, são 800 quilômetros. Então, ou ia de carro, né, levava um dia para ir, um dia para voltar. E aí você se desloca nos finais de semana. E aí, onde é que fica a família? Durante a semana você trabalha, de noite, quase toda noite tem alguma reunião, algum tipo de atividade. E aí, você realmente tem que abrir mão. Essa é a verdade, né? Não é uma coisa simples. Você abre mão da sua vida pessoal, da sua vida familiar, você expõe a sua família, e o ano passado a eleição para mim foi um período bem complicado, porque daí agora meu filho tinha 14 anos e na escola sofreu muito bullying por causa disso, porque a política, se você é filho de médico, de advogado, de juiz, de promotor, todo mundo acha o máximo, agora filho de político não. E aí generaliza tudo, vai todo mundo para a vala comum. E aí ele sofreu muito nesse período. E assim, para você ter uma ideia, na escola ele teve problemas sérios, né, a ponto de ser, inclusive, expulso de sala de aula, que era uma coisa que nunca na vida tinha acontecido, mas exatamente pelo bullying que ele sofreu. Então, aí você chega e pensa, meu Deus, será que isso vale a pena? Tudo bem, eu vou conseguir, né, mostrar que ocupar esse espaço tão importante, mas será que vale? Eu tenho certeza que vale, mas eu vou te dizer que tive dúvida inúmeras vezes, porque
a família faz parte. E se a família não estiver integrada, se o seu marido, né, se tiver marido, não for parceiro, é muito difícil. No meu caso, eu tinha muita sorte, porque o meu marido era um grande parceiro e incentivador, inclusive. Então, ele fazia essa parte de cuidar do filho, de abrir mão, inclusive, de grande parte do trabalho para poder fazer essa parte, mas é uma exceção. Então, né, é um desafio muito grande, eu acho isso assim, mas quanto mais mulheres, isso eu sempre falo, quanto mais mulheres a gente tiver dentro desse espaço, mais humanizado vai ficar esse espaço e mais fácil vai ser também para as mulheres lidarem, porque não vai ser uma ou duas que vão ter esse problema, e todas elas vão ter essa mesma realidade, e aí a gente consegue humanizar esse espaço, consegue também mostrar para os homens, por exemplo, aqui a gente os deputados tinham um encontro semanal, era o futebol dos deputados. Eu não jogo futebol, eu preferia 1000 vezes ir para minha casa, ficar com a minha família, do que lá assistir eles jogando futebol. Se a gente tivesse mais mulheres, quem sabe a gente não faria um outro tipo de integração, né? Vamos fazer o dia da família, o encontro das famílias, né? Ou então, sei lá, vamos jogar um vôlei em vez de ser futebol, ou vamos fazer outro tipo de atividade que você possa levar a família, inclusive, né? Então, eu acho que essa integração, essa capacidade de levar, de trazer para perto, para junto, ela é muito mais das mulheres, mas ela vai acontecer quando a gente tiver um número maior de mulheres presentes, né, nesses espaços, e por isso é que eu defendo que a gente precisa ter as vagas nos mandatos, que isso vai fazer com que mais mulheres se interessem também por participar. Perfeito. A nossa tese é de que deva ter metade homens e metade mulheres em todos os parlamentos. Claro que alguns têm número ímpar, não dá para ser meio a meio total, mas tem que estar próximo. E por quê? As eleições seriam feitas assim, as 50% de mulheres mais votadas assumiriam a metade das cadeiras e 50% dos homens mais votados, independente do número de votos, ocupariam as restantes 50% das cadeiras. É difícil, mas essa é a nossa luta. É isso aí. E a gente precisa ter projeto para defender e para fazer a luta para chegar lá, né? É um desafio, mas a gente precisa começar de algum lugar, né? E eu acho que, assim, mesmo que, assim, né, se a gente não conseguir a paridade total, mas pelo menos, assim, começando com, sei lá, 30%, já seria um avanço gigante, né? Hoje, em Santa Catarina, por exemplo, nós tínhamos 5 deputadas e reduzimos a 3, né? Reduziram 2, né? Perdemos 2 vagas. Então, é um desserviço, na verdade, né? Para Santa Catarina. Então, e aí a gente vai ver, mas por que será? Por que essas mulheres não, né? Por que a gente não conseguiu, se a gente tem cotas, se a gente tinha um número, né, o percentual das cotas preenchido, o que está faltando? Está faltando os partidos se organizarem melhor e levarem isso mais a sério, mas aí, quem sabe, também nós mulheres tenhamos que participar mais ativamente da vida política, né, do dia a dia dos nossos partidos, e eu participo. Eu estou lá, eu sou hoje secretária-geral do PSD de Santa Catarina. A nossa presidente, em princípio, eu até tinha aceitado o desafio, mas eu acho que a gente precisa diversificar, a gente precisa de outras, e aí aceitou a nossa prefeita de Itapema, aceitou agora o desafio de conduzir o PSD Mulher em Santa Catarina, porque ela é uma prefeita de uma cidade grande, importante de Santa Catarina, é uma mulher extremamente competente, batalhadora, fez está fazendo um trabalho excepcional lá no município de Itapema. Então ela que vai ser a nossa presidente, eu vou ajudar, já disse a ela que eu puder fazer, eu contribuo, mas eu quero estar dentro do partido, porque se não tiver essa participação no dia a dia do partido, realmente fica muito mais difícil, né, que mais mulheres, que a gente tenha esse olhar de trazer mulheres, de abrir espaço para mulheres. E aí eu falo sempre com os nossos prefeitos também, da importância deles abrirem espaços
nas secretarias, para que as mulheres possam aparecer, que elas possam entender como é que funciona, né, esse espaço também público, né, de ir lá, de defender as causas, de defender uma secretaria, porque isso vai dando coragem, isso vai, né, empoderando vai criando as mulheres. quadros, né? Vai criando quadros para o partido, inclusive, poder nomear, poder exigir. Então, Marlene, o ano que vem, as eleições serão municipais. Eu encaro como as eleições mais importantes para a sociedade. Por quê? Porque é a base, porque é na cidade que as coisas acontecem. E nós temos um número muito grande de cidades que não contam com nenhuma vereadora. É um espanto. Eu acho que essas cidades parece que não existe mulher lá. Não tem criança, não tem adolescente, não tem adulta, nem idosa. Que coisa estranha! Todas as ações são decididas pelo pensamento masculino. Então, acho que nós do PSD Mulher, uma pessoa experiente com você tem uma trajetória política linda, porque você já atuou em Brasília, já foi deputado estadual e você conhece a vida cotidiana do partido. Porque você já esteve na direção e está também na direção partidária. Nós temos que ter um esforço redobrado para candidatas a vereadoras. É o primeiro passo, mesmo que ela não se eleja, educa muito. Uma candidatura própria educa muito, faz a pessoa avançar politicamente. Então, eu recomendaria ao PSD de Santa Catarina e a todos que eu puder recomendar, é que tenham um olhar específico para as candidatas a vereadoras e não se prenda à cota. 30%, mas se tiver 50% de candidatas, apoie essas mulheres. Claro que nos municípios muito pequenos, não existe recurso material, porém, existe o maior ativo da política, que é a palavra, que são os encontros, que são as trocas de experiência. Então, fiquei muito encantada com esta iniciativa da escola, do Legislativo, mas ela não pode partidarizar. E nós somos partido. Então, nós precisamos fazer as nossas próprias reuniões, incentivando, sobretudo meninas novas, 18 anos, já tem o título de eleitor, vai ser candidata, porque essa é também uma escola, viu, Marlene? A candidatura própria é também uma escola. Então, seria a recomendação que eu faço a você, que é uma dirigente partidária, que tem essa grande experiência da escola, do Legislativo, mas incentivar o nosso partido a investir em meninas para que elas se candidatem pela primeira vez. Como diz a minha amiga Ivani, não é para ganhar toda a vida, mas ganha experiência, sabe? A candidatura é uma grande escola. Com certeza. Inclusive, nesse sentido, hoje eu fiz uma visita também a uma universidade aqui, para a gente ir exatamente com esse objetivo, de montar um curso de formação, né, de candidatos e candidatas, mas a gente vai separar, vai fazer um de candidatos geral, mas nós vamos fazer uma formação também para as mulheres, e até aí isso é uma coisa que eu iria conversar com vocês, contigo também, Alda, para a gente, para ver se o partido já tem algum modelo de formação, porque nós queremos fazer uma formação maciça aqui em Santa Catarina, trazer mulheres, independentemente assim se elas são do PSD ou não, mas trazer mulheres para falar sobre isso, para falar da importância da participação e a partir disso tentar trazê-las para o partido e depois, obviamente, fazer com que elas aceitem ser candidatas, né? Então, acho que é uma missão. Eu agora também, o nosso presidente Heron me pediu para que eu cuide coordene exatamente a formação dos nossos candidatos a vereadores e prefeitos também, mas vereadores e vereadoras para o ano que vem. Então, a gente está nesse processo de construir o projeto de formação dos candidatos e candidatas do PSD em Santa Catarina. Eu acho que isso aí Conte conosco, e eu acho essa estratégia
de montar cursos altamente eficiente, altamente eficiente. Acho que o caminho que vocês escolheram é o caminho mais promissor. Parabéns, siga em frente, conte com a gente. Nossa, é muito bom tudo que você falou. Parabéns, tenho que repetir o que a Alda falou. Parabéns, sucesso, conte conosco, o que você precisar, nós estamos aqui de portas abertas para ajudá-la, inclusive a dar o Vamos precisar, com certeza, vamos precisar muito. Diga aí. Vamos conversar para fazer essa construção. Conte mais, o que você quer falar que nós não te perguntamos? Eu acho que, na verdade, é assim, eu acho que falando assim da questão das mulheres, eu acredito muito assim na mudança que é possível construir na sociedade com a inclusão e a participação das mulheres. Mas sempre acho que a gente tem que fazer essa reflexão da importância de nós mulheres fazermos a nossa parte também, né? Que eu participei, assim, já participei de alguns cursos também, né? De qualificação de mulheres e de pessoas de vários setores, mulheres de vários setores participando, mas ao final, quando a gente pergunta, muito bem, ficou muito claro que nós precisamos estar presente nos espaços de poder. Nós temos aí, sempre se fala muito a necessidade da qualificação, nós temos que ter mulheres muito qualificadas, e aí a gente faz, às vezes, cursos que tem a nata das mulheres qualificadas lá, e na hora que você vai falar sobre a importância sobre quem efetivamente vai participar, ou tem né, o interesse em participar do processo eleitoral em si, a gente tem uma dificuldade enorme em ter essas mulheres participando. Então, acho que essa consciência de que, né, não adianta ter a consciência de que é importante participar, mas tem que ter a consciência e a ação, né, efetiva de participar, como vocês falaram. Óbvio que não tem como ganhar todas, né, e nem todas podem ganhar, mas o processo de participação, o processo de construção, ele é fundamental para esse caminho que a gente tem para seguir, né? Então, se eu puder dizer, falar para alguma mulher que entenda que a gente precisa de mais mulheres nos espaços de poder, eu diria que é isso. Então, se coloque no lugar, né? Participe, se dê o direito, se dê a oportunidade de participar de alguma reunião que se fale sobre isso, ou de estudar um pouco, ou de buscar partidos e tentar, né, buscar algum partido com o qual você se identifique e dê sua contribuição. Se não for para participar como candidata, mas estimulando outras. E aí eu digo sempre também, quando a gente, nas nossas conversas, nas nossas reuniões, que nós mulheres, assim, a gente também tem um defeito muito grande de apontar o dedo e julgar as outras mulheres que participam. E eu acho que isso a gente tem que parar de fazer. Porque, às vezes, eu ouço assim, essa se elegeu porque, claro, né, porque essa é mulher daquele, ou é filha daquele, ou porque o partido... Marlene, uma coisa que a gente tem que aprender com os homens, é a solidariedade que eles têm com os outros homens. E que tal da sororidade, né? Normalmente falta com a gente. Mas isso que a gente fala tanto, mas que na prática a gente precisa fazer essa autocrítica também, né? Para ao invés da gente julgar, a gente valorizar, né? E isso é independentemente dos partidos, mas assim, poxa, valoriza aquela mulher que teve a coragem de colocar o seu nome para participar, porque tem que ter muita coragem, né? De você participar de um processo eleitoral que não é fácil, hoje em dia, né? Com rede social, com fake news, com tanta coisa, né? Que as pessoas, né, deturpam a imagem, deturpam o que você fala, acabam com a imagem da pessoa com uma facilidade, como se isso não fosse nada. Então, realmente é muito difícil participar. Então, aquelas que participam, a gente tem que valorizar, a gente tem que estimular e a gente tem que ajudar. Ao invés de criticar, por que não ir lá e conversar com essa mulher e sugerir? Se ela tem uma pauta que eu acho que não é muito assertiva, né, ou até factível, se eu sou melhor do que ela, por que eu não vou lá
conversar com ela e sugerir que ela melhore, né, contribuir com a qualificação dessa candidata que, porventura, né, eu não acho que seja tão boa, ao invés de criticar. Então, acho que a gente tem que mudar. Marlene, que maravilha! Nossa, foi muito bom ouvir você, gravar tudo que você falou. Com certeza vai dar muitos vídeos nas nossas redes sociais, na sua também. Eu quero agradecer demais esse tempo que você dedicou a nós nesta tarde. Eu sei que está fazendo frio em Santa Catarina, aqui em São Paulo também está fazendo frio, mas para a mulher nada é impossível. A gente enfrenta tantas batalhas todos os dias que para nós é normal. Então, você tenha a nossa gratidão, a nossa admiração. Muito obrigada por trazer a sua experiência, que vai iluminar muitas outras mulheres, porque nós vamos divulgar esta entrevista e ela também bipartida, eles vão selecionar as frases mais interessantes que você falou e vamos trabalhar com esses elementos, usar a sua experiência para influenciar outras mulheres, que é o que nós precisamos fazer. Nossa luta não vai acabar nunca, porque virão outras e mais novas e nós vamos ter que continuar lutando. Marlene, muito obrigada. Eu sei que a Ivani está aí para falar com você também e que receba os nossos agradecimentos. Muito obrigada, porque você deu uma aula da importância que é você participar de alguma coisa. Porque não é você criticar, não é você negacionar e dizer, não, eu não quero. Se você não tiver experiência, pelo menos ter tentado, você não tem o direito de dizer não quero, se você não tentou. Então, parabéns, você deu uma aula, viu? Muito obrigada. Muito, muito bom mesmo. Que todo mundo que assistir essa sua participação entenda a importância do recado que você está dando. Parabéns. Maravilha. Nossa, eu é que agradeço de coração esse espaço e se eu puder, onde eu puder, eu sempre vou falar sobre isso e sempre vou estimular outras mulheres a participarem, fazer a minha parte, porque eu quero passar por essa vida deixando uma sementinha. Eu acho que ter sido eleita deputada, né, aqui nós em Santa Catarina, nós temos até hoje só 12 deputadas eleitas, 17 com as suplentes que assumiram, é muito pouco para um universo de mais de 1.000 homens que já foram eleitos, né? Então, ter a minha fotografia, a minha história ali, para mim é de uma importância assim ímpar. E o que eu puder fazer para estimular outras, se a minha história puder inspirar uma mulher a participar, eu já estou feliz. E a todas essas que eu puder, né, se for mais do que uma, meu Deus do céu. Então, acho que essa é a nossa missão, fazer a nossa parte para que esse universo seja mais humanizado para as mulheres, mas que também a gente faça a nossa parte, que é participar. Que maravilha! Sua palavra vai para o Brasil inteiro. Todas as mulheres do PSD vão ouvi-la. E com certeza vai influenciar muitas. Marlene, parabéns. Parabéns pela trajetória linda. Muito obrigada. Obrigada a você. Um beijão. Obrigada. Outro.